compromisso de perdoar. Ah, Rafael, mas esse compromisso é tão difícil. É tão difícil perdoar as outras pessoas, ainda mais quando a ofensa é gravosa. E eu pergunto para cada um de vocês, por que é difícil perdoar? Já se deram conta? Porque nós trazemos um sentimento, ou um vício, melhor dizendo, chamado orgulho. Eu não quero perdoar porque eu acho que eu estou certo. Eu não quero perdoar porque eu acho que eu não erro. Então vejam, o nosso compromisso com Jesus é estabelecer o perdão, porque se a outra pessoa erra, eu erro também. Pensemos nisso. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, Chico, por que nós devemos perdoar? E essa pergunta ele refez a Emmanuel e virou a questão 338 do livro O Consolador. Porque a pergunta feita a Emmanuel foi a seguinte: Emmanuel, por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel respondeu, porque nós também erramos 70 vezes 7. Então, olha a resposta que o benfeitor Emmanuel nos deu. O perdão é uma via de mão dupla. Quando nós pedimos perdão a Deus, esperando que Ele nos perdoe, o nosso compromisso é igualmente perdoar as outras pessoas. É isso que nós professamos na oração do Pai Nosso. Já perceberam? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Segundo compromisso, então, nosso, é o compromisso de perdoar. Porque Simão Pedro foi uma vez perguntar a Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Há muitas pessoas que multiplicam 70 vezes 7 para saber o número de perdões que eu devo dar. Mas, para a frustração de quem assim age, isso não é uma conta de multiplicação. Eu não devo perdoar apenas 490 vezes, porque 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico. Igual nós temos várias expressões idiomáticas no português. E no hebraico, 70 vezes 7 quer dizer infinitas vezes. Então, todas as vezes que uma outra pessoa errar, eu devo perdoá-la, porque eu também erro infinitas vezes. E daí nós passamos a compreender que o perdão é terapêutico. O perdão me traz alegria, saúde, me traz paz. O perdão não é bom para outra pessoa, o perdão é bom para mim mesmo. Ah, Rafael, mas é tão difícil perdoar, porque eu não consigo esquecer o débito. Mas a proposta não é esquecer, porque quem esquece já pode estar com algum problema neuronal, talvez até visitado pelo primo alemão, o Alzheimer. A proposta do perdão é lembrar sem ressentimento. Porque se alguém me agride, eu vou lembrar. Porque se alguém me faz algo que eu não gosto, eu vou lembrar. Mas a proposta é lembrar sem ressentir. O que é ressentir? Sentir mais de uma vez. Ficar igual o boi quando come o capim. Já observaram? Ele bota o mato na boca e fica ruminando. Ruminando. Ressentir é isso. A gente fica com o sentimento ruminando, achando que vai fazer mal para outra pessoa. Faz mal para a gente. Então, perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar é lembrar a ofensa sem ressentimento. Muitas pessoas também dizem assim, eu não vou perdoar porque eu não quero dar uma carta de alforria para outra pessoa. Eu não quero tornar a outra pessoa correta, afinal de contas, ela errou. E o que eu digo para vocês é o seguinte, o perdão não é uma carta de alforria para outra pessoa. O perdão é uma carta de alforria para mim. Pensem nisso. Sou eu que me liberto. A outra pessoa que errou, ela vai arcar com as consequências dos seus atos. Porque existe uma lei criada por Deus, lei de causa e efeito. Aquilo que eu planto, eu colho. Ninguém corre das consequências dos seus atos. Então, se a outra pessoa errou, ela vai ter que ressarcir-se com a lei. Eu só não preciso cobrar. Então, pensemos nisso. Quando eu perdoo, eu não estou tornando a outra pessoa correta. Eu estou me fazendo livre. Mas vocês poderiam ainda insistir. Rafael, mas ainda é difícil. Existem alguns passos. Eu poderia trazer 3 passos para vocês. E o primeiro passo seria, se você não consegue perdoar, desculpe. Porque ninguém tem culpa de nada. O meu pai não tem culpa, a minha mãe não tem culpa, aquele que me agrediu não tem culpa. Como isso, Rafael?
Tudo que vem para mim é para o meu crescimento. Toda pessoa que me agride, de uma certa forma, aquela agressão se fez necessária para que eu reparasse algo. Então, em verdade, aquela pessoa não tem culpa. Eu deveria até agradecê-la, porque testou a minha fidelidade a Jesus. Me propiciou que eu pudesse me libertar. Então, se eu não consigo perdoar, que eu desculpe a outra pessoa. Mas, se ainda está difícil desculpar, que eu passe para um segundo passo. O passo da empatia. E o que é empatia? Empatos. Patos quer dizer emoção. Para dentro. Entrar na emoção da outra pessoa. Entender por que ela agiu dessa forma, por que ela tomou determinada atitude. E eu quero contar um caso pessoal. Eu tive durante toda a minha vida dificuldade de perdoar o meu pai, porque eu julgava que o meu pai era um ébrio, e de fato era. 16 anos bebendo, rompeu com a minha mãe, estraçalhou o casamento, não conseguia manter a rigidez da nossa família, então eu não perdoo meu pai. Não perdoo porque nós estamos nessa condição precária financeira, família desestruturada, ele doente pelo próprio mau uso do livre-arbítrio dele. Até que eu resolvi fazer a curva da empatia, me coloquei no lugar dele e pensei, como foi o antes do meu pai? Infância pobre. Ele apanhava dos pais, ele não teve acesso aos estudos, ele não teve a formação religiosa que eu tive, mas ele teve a galhardia de casar-se com a minha mãe e propiciar que eu nascesse. Ele me deu tudo o que ele podia, a criação que ele me deu foi a melhor. Então eu não posso cobrar o meu pai. Porque quando eu me coloco na situação dele, talvez eu fizesse ainda pior. Quando eu comecei a abraçar o meu pai e dizer, meu pai, eu te amo, do jeito que você é, porque eu também tenho as minhas dificuldades. Eu vou contar o que aconteceu disso. Ele entrou para os Alcoólicos Anônimos, já está lá há 16 anos e hoje nós somos grandes amigos. Parou de beber e eu o ajudo. Meu pai, que bom. Que bom não, meu filho. Você me ajudou. Falei, não, pai, nós nos ajudamos. Porque nós ambos, nós dois, temos as nossas dificuldades, mas juntos nós somos mais fortes. Primeiro passo, desculpar. Segundo passo, empatia. E o terceiro passo, libertar. Porque perdoar é libertar. Se eu quero me libertar da outra pessoa, se eu quero me libertar de um problema, se eu quero me libertar de uma ocorrência, eu preciso perdoar. Já viram o que ocorre numa reunião de desobsessão? Pessoas que foram agredidas há 800 anos atrás. Há 1000 anos atrás voltam com as roupas da época, dizendo assim, sabe, essa pessoa que você está vendo aí hoje, ela no ano 1065, e a gente pergunta para os espíritos, mas meu irmão, você está há mais de 1000 anos sofrendo, você não percebe que você está preso naquele acontecimento, você está preso naquele gravame quando já poderia estar livre e feliz? Então perdoar é tornar-se livre e feliz. Deixa a outra pessoa, deixa aquele que te agrediu, deixa aquela ocorrência que te impede de seguir em frente. E daí nós nos damos conta que se o primeiro compromisso com Jesus é amar indistintamente, o nosso segundo compromisso com Jesus é perdoar indistintamente.